E agora a Denise conversa com Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos falar aí da relação entre segurança e política. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui contigo. Bom, agora tudo vira polarização, vira tema político e nós vimos isso na operação no Rio de Janeiro, não é? Em princípio, houve um apoio dos governadores de direita a Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. O governo federal teve de se explicar porque a Polícia Federal não teria colaborado. De imediato começou a assinar medidas e agora enviou o plano de antifacção para a Câmara, não é? Eu queria saber, em princípio, numa primeira avaliação, quem pode sair ganhando nesse processo? Olha, na verdade já tem pesquisa da Atlas Intel mostrando que dos moradores das comunidades, das favelas, 80% aprovam aquela ação policial, ainda que aquele número de mortes. E 80%, Denise, tira um pouquinho da retórica da esquerda e dos progressistas que nas redes sociais polarizaram, como você bem coloca, chama aqueles que apoiam uma ação mais enérgica da polícia de fascistas. Não dá para dizer que 80% dos moradores são fascistas. É um grito de socorro dessa população que está cerceada, está limitada, o Estado está distante e quando o Estado lá chega na sua forma mais intensiva e dura como a polícia. Então, é um grito e um alerta para o governo Lula. Então, acho que quem nesse momento sai perdendo é o governo federal. E em que pese que a gente tem que lembrar o seguinte, a administração da segurança pública, ela é dos governadores. E aí fica esta guerra de narrativas tentando empurrar para um e para outro, o governo federal e o governo estadual. Mas é nesse momento ruim para o Lula que estava vindo numa melhora substantiva da sua aprovação. Então isso vai ter um impacto certamente, porque a pesquisa também mostra isso, um impacto negativo para o governo. Talvez o governo tenha até percebido isso, porque ele em nenhum momento falou em chacina. Sim. Como falava tradicionalmente. Nós vimos, inclusive, Eduardo Bolsonaro se manifestando, claro, nas redes sociais, comparando a posição do pai dele em relação à defesa do BOP e a posição do Lula em outras ocasiões, mas houve muita cautela por parte do governo. Lewandowski foi para lá, eles montaram um escritório emergencial para atuar de uma forma conjunta e essa tentativa de acelerar os projetos, mas aí também há divergências no Congresso, não é? Não, divergências porque existe uma bancada bolsonarista muito forte, muito ligada ao setor da segurança pública, e aí a gente volta a ter a guerra de narrativas de um lado e de outro. Vale ressaltar, Denise, que o governo vinha de uma melhora substancial em relação à sua aprovação quando teve a isenção do imposto de renda. E aí você vai lembrar aqui que houve uma fala do presidente no exterior dizendo que os traficantes eram vítimas dos usuários. Me parece que ele quis dizer ali uma questão econômica de oferta e demanda, mas a forma como ele falou acabou repercutindo muito mal e até hoje nas redes sociais você tem menções muito negativas ao governo. E o Congresso, que hoje tem uma bancada da selfie, uma bancada das redes sociais muito forte, está de novo dando um banho de comunicação nas redes para o governo. Agora o governo também está reagindo nas redes sociais, isso já vem de algum tempo, a gente estava conferindo há pouco até as publicações no X e está uma briga pesada aí, que o governo que defende traficantes e por outro lado criticando também. Agora é importante lembrar que Cláudio Castro estava numa situação muito complicada politicamente, ele não consegue fazer um sucessor, ele busca apoio para ser candidato, eventual candidato ao Senado e ele vai enfrentar julgamento do TSE por abusos da campanha de 2022, né? E ele já, nesse momento, se imaginava, e aí um colega, professor, pesquisador, falou assim, olha, acabou o governo dele, porque quando teve o chamado massacre do Carandiru, o governo Fleury foi a lona, né? Enfim, ficou muito ruim. Dessa vez não. Por quê? Porque houve um apoio, no geral, muito grande no Rio de Janeiro, mas especialmente dos moradores da favela em relação ao governador. O que não muda nada é o que ele vai enfrentar de julgamento, mas é um respiro nesse momento político que provavelmente foi muito calculado. Sabe por quê? Se nós temos acesso às pesquisas, eles também têm. E eles têm acesso a pesquisas que são feitas cotidianamente, pesquisa quali e quantitativa. Então o governador fez uma aposta, essa aposta repercutiu nacional e internacionalmente, porque nacionalmente você tem aí um equilíbrio, né? Tem um percentual maior que aprova e menor que não aprova, mas a situação dele melhorou
politicamente, não vamos dizer juridicamente, mas politicamente ele colhe os frutos. Agora, necessariamente o governo federal vai ter que conseguir algum avanço no Congresso, talvez com esse projeto antifacção, ele seja melhor do que da PEC da segurança, que tinha aquela resistência dos governadores de ter um controle por parte do governo federal. É uma discussão, inclusive, constitucional, né? Porque, de fato, fica a encargo dos governadores essa questão da segurança pública. O governo, Denise, em várias ações e setores, ele precisa deixar de ser reativo e ser proativo. Quando o governo é proativo, entrega alguma coisa e comunica, como a questão que se deu no imposto de renda, ele tem os frutos positivos na aprovação e chega à população. Só que, por exemplo, o imposto de renda pega uma fatia da classe média. Aquelas pessoas que estão lá cerceadas do direito de ir e vir, nas comunidades, nas favelas, essas pessoas, 80%, repito, 80% aprova a ação da polícia, do BOP, especialmente dentro daquele local. E isso mostra que o governo tem que ser reativo não só na questão da lei antifacções, mas também propor algo e melhorar também a comunicação. A esquerda e os progressistas têm uma enorme dificuldade de lidar com a questão da segurança pública e da violência advinda disso. O pai e uma mãe hoje no Brasil, quando dá 11 horas da noite e o filho não chega, já tem calafrios de medo. Aquela questão da defesa de direitos humanos é uma linha muito tênue entre você meio que sancionar a ação de criminosos, né? É uma linha muito tênue, mas tem que ser respeitada porque o Estado, ele tem a sua força coercitiva e o monopólio dela está no Estado, mas de uma maneira muito clara e dentro da legalidade. A gente tem que entender o seguinte, a autoridade é a diferença de poder. O traficante e o miliciano têm poder, mas não têm autoridade. O governo, o exército, as polícias têm poder e autoridade. Deve ter essa fronteira muito bem delineada para não cometer nenhum excesso. Só para evitar desentendimentos em relação à narrativa. Rodrigo Prando, muito obrigada pela presença mais uma vez. Sempre um prazer. Uma boa noite para todos. Agora com vocês.